Para analisar este cenário, a gente conversa agora com o nosso colunista, professor Gessner Oliveira. Professor, muito boa tarde. Qual parece ser o pior ponto deste tema? É o mérito, ou seja, a alteração da jornada, a alteração da escala, ou o processo, o período de transição, a maneira com que este debate está sendo realizado? Professor, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Prazer enorme conversar com você, conversar com quem acompanha o CNN Money. Eu diria que o principal problema, Fernando, você apontou bem, é o processo. Eu acho que há dois tempos aqui que não estão dialogando bem, Fernando. Há o tempo econômico, do bem-estar, do crescimento, e há o tempo eleitoral. O tempo eleitoral é perfeito. Quer dizer, é uma medida, obviamente, simpática, reduzir a jornada sem mexer no salário, que significa um aumento do salário por hora. Você já vai ter efeitos, contrariamente à experiência de vários países, você já vai ter um período de transição curto, em 60 dias você começa a ter efeitos. Coincidentemente, você, em setembro, outubro, época da eleição, os trabalhadores vão perceber que há uma mudança na jornada de trabalho que parece positiva, mas eu tenho a impressão que esse tempo é muito inadequado, porque você precisaria, como foi apontado por um dos especialistas consultados, você precisaria um período de transição mais longa. Mais do que isso, você precisaria levar em consideração as peculiaridades de economias emergentes. Quando você fala da Holanda, quando você fala da França, da Suécia, etc., são economias com alta produtividade, alta renda, nas quais uma medida desse tipo, não necessariamente tenha sido positiva, mas uma medida desse tipo tem uma maior probabilidade de ser acompanhada por aumento de produtividade. Aqui, na verdade, é o contrário. Você tende a manter a produtividade e aumentar o salário por hora, reduzindo a demanda por mão de obra e reduzindo os postos de trabalho. Nós já conversamos, Fernando, nós tivemos a oportunidade de fazer um exercício usando a RAIS, usando a PNAD do IBGE e algumas outras fontes, para chegar à conclusão de um impacto de 500.000 de perda de postos de trabalho, supondo o comportamento da produtividade tal qual ele está estagnado. Quer dizer, o Brasil tem hoje uma taxa de crescimento da produtividade de 1990 a 2024 de menos de 1% de crescimento. A China tem 8%, a Índia 5%. Você tem outros países com uma taxa de crescimento de produtividade muito maior que a brasileira, infelizmente. Um outro dado interessante é que o Brasil já fez esse experimento. Nós, na Constituição de 88, houve uma redução da jornada de trabalho de 48 horas, até então, para 44. Os dados, é claro que há uma série de complicações estatísticas, não dá para fazer uma assertiva definitiva, mas não há nenhuma evidência de aumento de produtividade que tenha acompanhado essa redução da jornada de trabalho no final dos anos 80. Quer dizer, eu tenho a impressão, voltando à sua questão, Fernando, você pergunta, o processo é inadequado? É inadequado, porque você precisaria várias audiências técnicas, evidências. A política pública tem que ser formulada com base em evidências, não em conveniências eleitorais. Então, eu tenho a impressão que nós realmente estamos trilhando um caminho muito perverso para a classe trabalhadora, porque você tem a grande parte dos trabalhadores afetados está em pequenas e médias empresas. Cerca de 87%, dado do IPEA,
dos trabalhadores com jornada superior a 40 horas de trabalho está em pequenas e médias empresas. O próprio IPEA reconhece que para pequenas e médias empresas há um impacto elevado de custo, consequentemente, um impacto sobre o nível de emprego, e o que deve acontecer é uma perda de postos de trabalho, aumento da informalidade e dificuldades ainda crescentes num ciclo da conjuntura particularmente desafiador, não é, Fernando? Onde realmente as empresas estão com dificuldades, estarão cada vez mais com dificuldades de manutenção dos postos de trabalho, e você introduz um choque estrutural com um calendário eleitoral. Professor, essa maneira com que o debate está sendo tocado pelos nossos representantes, nobres representantes lá em Brasília, pode fazer com que... Porque, obviamente, a gente tem mostrado aqui na CNN, os empregadores estão bastante incomodados com a maneira com que essa discussão está ocorrendo e o ritmo desse debate, ou não debate, se assim preferir. Essa situação que, obviamente, prejudica ou não está contente dos empregadores, pode fazer com que o setor privado, os patrões, tenham um bom argumento para pedir, e talvez com razão, contrapartidas. E aí eu pergunto isso porque a gente, obviamente, não tem espaço fiscal para contrapartidas do Estado nessa frente. Eu queria ouvir um pouco o senhor, se de fato eles teriam essa possibilidade de solicitar contrapartidas e se o governo brasileiro, o Estado, teria como oferecê-las. Olha, seria natural que o setor produtivo pedisse essas compensações. A experiência internacional ilustra casos nos quais houve compensações, reconhecendo que haveria um aumento no custo da folha e, consequentemente, houve compensações. Agora, você colocou o dedo na ferida, Fernando. Não há espaço fiscal. Eu acho que o caminho a ser trilhado, antes de mais nada, é o debate, o aprofundamento, as evidências. Segundo caminho, que me parece bastante profícuo, a proposta da PEC por horas trabalhadas, proposta do senador Rogério Marinho, que me parece uma proposta aderente à tendência do mercado de trabalho, de maior flexibilidade, de você poder optar. Eu quero trabalhar tantas horas. Você negocia essas horas em termos individuais e se eu não quiser optar por esse regime, eu fico no regime normal, e no regime normal a negociação coletiva deve ser estimulada. Vários segmentos têm arranjos e resultados de negociação, inclusive muito interessantes para as duas partes. Sempre o que vem como uma coisa rígida de Brasília para o país inteiro, para todos os setores, é sempre algo que não vai funcionar direito. É melhor negociação individual, negociação coletiva, flexibilidade, que é o mercado de trabalho moderno. Muito bem, a gente conversou com o professor Gessner Oliveira, colunista aqui do CNN Money, sobre este assunto que está pegando fogo lá em Brasília e também no setor produtivo, como muito bem lembrou o professor. Professor, obrigado pela conversa. Bom finzinho de quinta-feira. Isso, para todos nós, um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, professor.